Bom, eu sou o Scud, bem-vindos a esse canal. Hoje vamos reagir a uma fala do Adrilles no programa Morning Show da Jovem Pan. O Adrilles ele fala umas besteiras, ele que é o cara do OMS Lover, né, um amante da OMS, é um crítico assíduo da OMS, onde ele diz que a OMS é uma pseudociência, a Anvisa é uma pseudociência, e inclusive nesse vídeo ele fala mal das máscaras. Então eu vou reagir aqui ao áudio, eu não vou poder botar imagens, eu vou reagir ao áudio da fala do Adrilles nesse vídeo. Vamos lá, vamos ouvir o áudio do Adrilles. Haverão doses de reforço, assim como existem doses anuais de reforço para a vacina da gripe. E agora temos o nosso OMS Lover aqui, Adrilles Jorge. Devemos prestar atenção nesses alertas da OMS, Adrilles? A gente prestou atenção, muita atenção nos alertas da OMS e o resultado foi, não sou eu que digo, segundo estimativas da ONU, da FAO, do Banco Mundial, centenas de milhões de novos miseráveis por políticas assodadas de lockdowns absolutamente abusivos que destruíram a liberdade de expressão das pessoas, que destruíram... Mais uma vez ele vem falar que o lockdown, e não foi segundo a ONU, como ele diz que o lockdown tirou a liberdade das pessoas, foi assodado, né? E cara, o lockdown salvou milhões de pessoas. Os países que fizeram lockdown salvaram milhões de pessoas. E ele diz que há, por causa da pandemia, uma miséria crescente, né? Sendo que a miséria nesses países, mundialmente, ou tanto no Brasil, já existia antes da pandemia. E ele deixa isso bem claro, que a pandemia trouxe uma miserabilidade. Isso não condiz com a verdade, né? É claro que dificultou um pouco, né? Em alguns casos aumentou, mas não é por causa da pandemia, por causa da economia, né? Melhor dizendo, né? Os países já eram miseráveis, né? A coisa só piorou, mas não por conta só da pandemia. Vamos continuar. Por políticas assodadas de lockdowns absolutamente abusivos que destruíram a liberdade de expressão das pessoas, que destruíram a capacidade de sustento das pessoas, que impuseram miserabilidade a populações mundiais, acabaram com saúde mental. E é isso que a gente está com medo de acontecer novamente. A Omicron é uma... Olha, se subir os casos de novo, se começarem a morrer várias pessoas, a gente vai tomar, a OMS vai tomar medidas restritivas. Os países irão tomar as medidas restritivas novamente. E aí é onde o Adrilles, né, ataca as medidas restritivas. Ele é contra essas medidas restritivas, incluindo o lockdown, sendo que o lockdown salvou milhares de pessoas. Cepa da Covid 140 vezes mais transmissível que a original e 70 vezes menos letal. Isso é verdade. A nova cepa, a Omicron, ela é 70 vezes menos letal e muito mais contagiosa. Isso é verdade. Ou seja, não há por que temer a Omicron. Não é o número de casos que é substancial. Isso está errado o que ele está falando. A Omicron não é uma gripezinha. As pessoas estão vacinadas e as pessoas com comorbidade podem continuar a morrer com a Omicron, e já existe pessoas que morreram com a Omicron. Tá? Isso que o Adrilles está falando, não há o que temer da Omicron. As pessoas vão começar a abandonar os seus cuidados. Vamos deixar para lá, né? Vamos voltar à vida normal, tirar as máscaras, e Omicron é só uma gripezinha. Não cai nesse papo do Adrilles. Isso tá errado o que o Adrilles está falando. Ao contrário, quanto mais... Isso é irresponsabilidade do Adrilles. Isso é um discurso
negacionista. No caso da Ômicron, a possibilidade de uma convergência de uma possível imunidade de rebanho somada à imunidade provocada pela vacina pode nos fazer ficar livres para sempre do Covid-19. Mentira! Mentira, mais uma vez, uma mentira, uma desinformação. Não existe imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é todo mundo se contaminar e ficar livre e ter criar uma imunidade onde a pessoa não se contamine mais. Mas há casos de reinfecções. Pessoas pegam 1, 2, 3 vezes. Então não tem imunidade de rebanho, não tem como acabar com o vírus, combater o vírus com essa forma de imunidade de rebanho. Isso é papo furado. O que acaba com o vírus, que vai combater o vírus, é a vacinação em massa. Quanto maior a vacinação, melhor. Esse cara está desinformando. Ou então transformar o Covid numa simples gripezinha, como dizia o nosso querido Bolsonaro. Querido Bolsonaro, né? Transformar uma Omicron numa gripezinha. Não é que ela seja uma gripezinha. É porque as pessoas, a maioria das pessoas, diria 70%, estão vacinadas com as 2 doses, no mínimo. Né? Então isso já ajuda a não ter casos graves. Mas as pessoas com comorbidades, né, podem ficar em caso grave. É isso. O problema é que a gente vive hoje, não só no Brasil, como no mundo, numa civilização histérica e medrosa. Eu volto. Claro que é histérica e medrosa, né? Isso assusta o mundo. Os cientistas já estão estudando isso há anos e anos, a família coronavírus. Mas há o que, né? Isso assustou, isso matou milhares de pessoas no mundo todo. Não é uma coisa tão simples assim. Quer dizer que na Holanda eles fecharam tudo novamente. Quem fechou tudo novamente? Autoridades. Instituições pseudocientíficas, sanitárias estão novamente impondo na Holanda. Ele está dizendo que autoridades, o Ministério da Saúde do holandês, estão dizendo que a OMS é tudo, o Adriles está dizendo que é tudo pseudocientificismo, né? É pseudocientífico. É só na cabeça dele isso. As pessoas levam a sério, lockdown salvaram milhões e milhões de vidas, né? Trouxe problemas um pouco na economia, mas salvaram milhões de vidas. É uma coisa que você tem que renunciar, não tem jeito. Em outros lugares, lockdowns abusivos, colocando a saúde das pessoas, a liberdade das pessoas, o trabalho das pessoas em risco. E eu não me admiraria. As pessoas voltaram a trabalhar com medidas restritivas. O mundo inteiro não parou de trabalhar, como o Adriles deixa entender. Veio a pandemia, entrei na miséria, né? Faliu o meu negócio. Não é assim também. As pessoas reabriram seus estabelecimentos, reabriram suas lojas com medidas restritivas. Simples assim. Não é uma coisa radical como o Adriles está falando e deixa entender. Que eventualmente no carnaval, no Réveillon, em situações em que há a realidade de uma eleição no ano que vem, prefeitos, governadores, STF novamente imponham medidas restritivas impostas pelo medo, pela covardia e pelo oportunismo político para... Medo, oportunismo político, covardia, botar medidas restritivas, botar lockdown, sabe? Ele fala umas coisas que não tem nem pé nem cabeça, sabe? Isso é isso para salvar milhões de pessoas. E ele fala isso como se fosse uma coisa nociva. É impressionante, deixa eu até voltar um pouco aqui para entender melhor. Possibilidade não. A realidade de uma eleição no ano que vem, prefeitos, governadores... E aí ele associa eleições com lockdown, cara. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se explodir casos, a gente vai ter que fazer lockdown. Esses países que fizeram vão ter que fazer. STF novamente imponham medidas restritivas impostas pelo medo, pela covardia e pelo oportunismo político para derrubar, que seja o governo Bolsonaro, medidas restritivas para derrubar o governo Bolsonaro.
Pô, não tem nem o que comentar, né? É impressionante isso. Impor mais miséria, mais pobreza, mais constrangimento. Impor mais miséria, mais pobreza, lockdown e medidas restritivas vai impor mais miséria, mais pobreza. Né? E o que ele queria? Ele queria que não parasse nada. Ele queria imunidade de rebanho. Ele queria que milhões de pessoas morressem. Essa é a teoria do Adrilles. A teoria do Adrilles é essa. A OMS é pseudociência e não vamos parar a economia. Economia em primeiro lugar. E morra quem tiver que morrer. Essa é a teologia, essa é a ideologia do Adrilles. E o que é mais temeroso é que as pessoas obedecem. Você quer ver um exemplo? Claro que vão obedecer ao OMS, tem que obedecer. Máscara. O uso da máscara... E aí é onde ele fala mal das máscaras. Pobreza, mais constrangimento. E o que é mais temeroso é que as pessoas obedecem. Você quer ver um exemplo? A máscara. O uso da máscara, qualquer pessoa minimamente sensata percebe que é completamente irrisório. E ele chega até atacar a máscara, igual o Bolsonaro. O mesmo discurso do Bolsonaro. Ele diz que as máscaras são irrisórias. Cara, que é isso, cara? As máscaras salvam vidas, as máscaras deixam de você contaminar os outros, façam com que você não contamine os outros, as máscaras fazem com que você não se contamine a próprio, né? Salvam vidas, e o cara vem falar que é irrisório, que é risível. Porra, não dá, cara. A gente tem no Brasil, hoje, Será, se não me engano, menos de 100 mortes em média por dia. A gente não tem praticamente nenhuma internação. A gente está praticamente à beira de vacinar crianças, sendo que crianças não estão morrendo, não estão passando mal, não estão sendo internadas. Mentira do Adrilles sobre a vacinação infantil. As crianças são vetores, isso já foi comprovado. As crianças passam para quem tem mais vulnerabilidade de saúde, sabe? É importante a vacinação das crianças. E olha, repare no áudio que ele fala que não tem internação de crianças, não tem internação, não tem morte. Morreram várias crianças durante a pandemia. Como é que ele vem falar que não morre crianças? Mortes em média por dia. A gente não tem praticamente nenhuma internação. A gente está praticamente à beira de vacinar crianças, sendo que crianças não estão morrendo, não estão passando mal, não estão sendo internadas. Tudo isso em percepção de uma histeria, uma civilização histérica, medrosa, de pessoas que estão apavoradas, e esse pavor foi infelizmente imposto no seu centro pela maior instituição sanitária do mundo, que é a OMS, uma instituição politizada que errou para burro, e seu erro foi fatal, impondo mais uma vez centenas de milhões de miseráveis no Brasil e no mundo. Bom, e aí ele continua, né, insiste em dizer que a OMS é completamente politizada, isso não tem pé nem cabeça. A OMS está servindo para salvar milhões de vidas. Milhões de vidas foram salvadas graças à vacina, graças aos cientistas que estão há anos estudando a família Corona, né? Eles não criaram vacina só em 12 meses, né? Eles já estavam estudando há muito tempo. E ele vem falar que a OMS, politizadamente, veio para destruir, para trazer miséria para o povo. É um cara completamente louco. Esse cara tinha que estar no hospício. Então, não é para baixar a guarda. As pessoas têm que seguir, continuar com as medidas restritivas. Vamos continuar com as máscaras, né? Não vamos cair nesse papo negacionista desse babaca, desse idiota, desse Adrilles, desse retardado. Entendeu? Não sigam a Jovem Pan. A Jovem Pan é que deixa as pessoas em pânico, trazendo esse negacionismo, né? Então não vão na onda do Adrilles. Tem que continuar as mesmas restrições, não pode dar mole para Omicron, não é uma gripezinha, e vamos para frente e vacinar. Quanto mais vacinação, melhor. Esse é o único meio de combater o vírus, tentar sair dessa pandemia que parece que pode perdurar anos. A gente não sabe, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar isso. Bom, então é isso. Eu ia reagir ao áudio da Zoe,
mas vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou separar em 2 vídeos, uma reação, um react do Adrilles, desse babaca negacionista, e o outro react vai ser outro vídeo que vai ficar pro próximo vídeo, sobre a Zoe. Ela também falou umas besteiras fenomenais. Eu sou o Scud, não esqueçam de deixar o like. Muito obrigado, valeu, falou.